Bora lá. Fala, galera. Boa noite a todas e todos e todes. Aqui, Renatinha. Vamos ver se agora vai, hein? Amor da deusa. Tá encantada essa live com a Renata. Gente, nosso nome é Resistência. Eita! Vai subir. Aí, Ah, aí. Tô te falando, cara. Esse Instagram tá de sacanagem com a minha cara. Tem tá, 2 semanas é. fazendo isso. O que Aí da última vez eu acontece? encerrei, O Instagram comecei. fala assim, ó, você que tem muitos seguidores não pode entrar na live de quem tem menos seguidores. Está acontecendo isso, Mônica. O Instagram tá o quê? Colocando, mercantilizando em cima do Instagram de quem tem muitos seguidores. É essa a fofoca, tenho Tá, certeza. tá puxado. E o pior é que faz todo sentido isso, hein? Olha só. Fala, meu amor, tudo bom? Fala, Tudo galera. Boa bem. noite a todas, todos e todes. Obrigada pelo convite, Rê. Boa noite, gente. Eu estou aqui no Instagram da Mônica, porque ela, na verdade, era para estar no meu. Como eu fiz o convite, o Instagram proibiu que ela entrasse na minha live, porque ela tem mais seguidores do que eu. Então, eu estou aqui, né, colocando a minha situação para vocês se compadecerem com a minha situação Quem não segue ainda, então internética. vai lá seguir pra gente dar uma regularizada nisso aí. Ah, é? Calma aí, assim? Tá melhor? Olha, Mônica, já que você é minha convidada e eu estou no seu perfil, de qualquer maneira, a gente vai salvar essa live porque a gente entende que é fundamental não só fazer um debate sobre a construção da nossa mandata, né? A construção daquilo que a gente está trazendo de elementos fundamentais, como, por exemplo, hoje a gente teve uma reunião em conjunto com a Defensoria Pública para o atendimento da família do João Pedro, né? Aquele adolescente de 14 anos assassinado durante uma mega operação policial em São Gonçalo. Então, a gente fez esse atendimento em conjunto com a Defensoria justamente para fazer aí o atendimento jurídico, né? E também o atendimento psicológico, que a gente sabe o quanto que essas famílias ficam devastadas diante de uma violência tão absurda como essa, né? Eu acho que a gente tem uma construção importante juntas, né? Você vem com toda essa expressão de defesa e de garantia dos direitos humanos e de garantia ao acesso à justiça, né? Em todo o debate também que você traz por justiça, por Marielle, o quanto que a gente acha importante hoje a construção da campanha pela não federalização das investigações. Enfim, eu agradeço o fato de você ter aceito o meu convite, apesar de eu estar na sua com o seu perfil, Ocupa mas, tudo. mas eu queria que a gente conversasse sobre isso também, porque eu acho que é fundamental a construção também de debates nesse caminho, diante do que é a necessidade aí de respostas na nossa sociedade, né? Bom, Rê, obrigada de novo pelo convite, para a gente estar trocando essa ideia aqui. É sempre necessário, né? A gente tá. Os papos que a gente costuma ter sobre a pauta de promoção de direitos humanos, mas nesse momento, como você falou a respeito da campanha, é um momento especialmente dramático na luta de justiça por Marielle. Para quem não sabe, no próximo dia 27, quarta-feira que vem, daqui a uma semana exatamente, o STJ vai votar se federaliza ou não o caso da Marielle. Para quem não sabe, a federalização significa retirar da competência do Rio de Janeiro, da polícia, que está hoje no comando da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro, o comando das investigações, e transferir, deslocar essa competência para a Polícia Federal. No momento em que a Polícia Federal sofre uma crise, no momento em que Jair Bolsonaro declara publicamente que tem intenção de fazer interferência na PF, que fez interferência, especificamente também ele menciona o caso da Marielle publicamente, quando fala da situação do porteiro, dizendo que inclusive pediu para a Polícia Federal ir a Mossoró
interrogar o Rony Lessa, que é o acusado de ser o atirador, e que tem uma cópia desse interrogatório com ele. Então, assim, uma série de absurdos, de violações ali, e aí o STJ coloca para votação na próxima semana, e a gente tem feito um apelo ao STJ, que é para votar pela não federalização do caso, para que o caso continue sobre o comando do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Polícia Civil. Né? Então, a gente lançou uma campanha, nós, familiares de Marielle, familiares de Anderson, em parceria com o Instituto Marielle Franco e com a Colisão Negra por Direitos. A gente lançou, está no site, vai estar no seu perfil também, que eu já vi que está no seu feed, está no meu também. O link, para quem quiser facilitar, está na descrição da minha bio. E é federalizaçãonão.org. A gente está pedindo, tem um apoio de várias entidades e organizações, e somado com a sociedade civil. Então, a gente está pedindo para a galera ir lá no site e se inscrever para poder estar somando com assinaturas. Já passamos de 25 mil assinaturas, a gente começou a campanha ontem, colocou a campanha na rua ontem. Então, é muito importante para a galera estar somando aí, para a gente levar isso ao STJ e colocar que o desejo da família, né, das famílias de Marielle Anderson, estão sendo aí também somados na força com várias instituições e com a coletividade, com a sociedade civil. Não é razoável que a gente aceite que a Polícia Federal, num momento como esse, possa ter aí o domínio das investigações sobre Marielle Anderson. Travou a Renata para mim, travou para vocês? A Renata travou para você ou você travou para mim? Eu já vi a sua mensagem. Ah, recaiu. Opa! Eu ainda estou aqui? Faz um joinha aí se vocês estão me vendo, por favor, porque recaiu aqui para mim. Vou esperar ela entrar que eu chamo de novo. E aí, galera, vocês estão me vendo? Travou tudo? Para mim, recaiu. Vocês conseguem me ver? Dá só um joinha se vocês estão me vendo e me ouvindo ainda. Então, sim, não, talvez, de jeito nenhum. Beleza, maravilha. Então, vou esperar reentrar de novo e a gente convida novamente. Se a reaparecer por aí e eu não visualizar, vocês, por favor, grita aqui comigo. Então é isso, gente. Vou novamente, quando a Rê volta, reforçar com vocês aí da campanha que estamos fazendo, né? A respeito do pedido ao STJ de não federalizar o caso Marielle Franco. A votação vai acontecer no próximo dia 27, na quarta-feira, e a Gi está falando aqui que já passamos de 6 mil assinaturas. Está lá no site, federalizaçãonão.org. É só chegar lá, botar um nominho, dar uma preenchida super rápido, sem mistério, que a gente vai mandar isso para o STJ para expressar que o desejo das famílias, tanto da Marielle quanto do Anderson, mais uma série de coletividades de movimentos sociais e instituições, mais todos vocês aí, que nós somos contra a federalização do caso Marielle. Nós não queremos que a polícia, que Jair Bolsonaro quer controlar, esteja atuando no caso da Marielle de forma plena, né? Se quiser colaborar, é sempre bem-vindo toda e qualquer colaboração de qualquer instituição de justiça, e tem que ser isso. A grande questão é que a gente não pode, depois das declarações de Jair Bolsonaro nesse momento, manifestando a intenção de estar controlando a Polícia Federal. Renata não entrou para mim. Tem várias pessoas se convidando. Acho que eu vou fazer uma live só para ficar trocando com vocês. Aí eu vou aceitando. Então, não dá para aceitar que a Polícia Federal, que Jair Bolsonaro quer controlar, esteja atuando nesse caso. Né? Mas toda ajuda é sempre bem-vinda. A Rê voltou? Vou convidar a minha mãe. Ó. Ela está aqui assinando. Minha mãe assinou hoje lá também, perguntou como é que fazia. O link do site da campanha está na minha bio também, então não precisa nem fazer esforço de digitar, é só dar uma clicadinha ali e ir lá assinar.
A campanha é isso, feita pelas famílias Marielle Anderson, em parceria com o Instituto Marielle Franco e com a Coalizão Negra por Direitos, que é formada aí por 150 coletivos de organizações do movimento negro. Então, por favor, somem com a gente nessa luta. É extremamente importante. A votação é daqui a uma semana exatamente. A gente está com pouco tempo. Eu não vi a Renata voltar. Alguém viu? A Rê ainda não voltou. Será que ela não vai com a minha cara? Deve ser isso. Sempre desconfiei disso. Brincadeira, querida. Uma amiga de luta, companheira de luta da Maré. Nos conhecemos lá. Vai, gente, vamos fazendo pergunta então para interagir aqui, que eu não consigo ficar nesse monólogo, não. Ah, isso é super importante. Federalização não. Subir essa hashtag. E quem mandou matar Marielle, obviamente, que está aí há 26 meses sendo utilizada, mas federalização não é a hashtag da campanha. Então, vocês, por favor, coloquem tudo que vocês puderem aí, compartilhem, avisem para os amigos, manda para todo mundo, pede para dar assinada lá no site, pede para compartilhar. A gente precisa mais do que nunca da ajuda de vocês aí para fazer justiça por Marielle Anderson. Mãe, a Renata voltou. Já ia chamar minha mãe, ia falar, mãe, você quer conversar? Tá com saudade? Minha mãe não sente muita saudade de mim, não. Vou chamar a Rê aqui. Vamos lá. Chegou. Flavinha. Ah, Flavinha. Tá conseguindo me ouvir? Se machucou quando caiu? Tá Isso, conseguindo você me ouvir? pagar a sua língua. Ficou falando mal da minha internet, falando que era minha internet, que era um Instagram de perseguição comigo. Tá conseguindo me ouvir, garota? Tô te ouvindo e tô te vendo bem. Ah, que bom. Cara, eu já falei para todo mundo que o nosso ao vivo tá encantado, né? Sempre rola alguma parada. Vamos pegar ali umas folhas de arruda, colocar aqui ao redor do celular, Mas botar espada de São Jorge, espada adoro. de Tem um São monte Jorge, um aqui, copo bota com aqui água e sal espada de São... grosso aqui do lado. Tá difícil isso pra gente. Bom, aí, enquanto você voltava, eu retomei aí pra galera os detalhes da campanha, reforcei pra galera ir lá no site assinar e fiquei aí batendo papo. É isso. É isso. Não, eu acho que a campanha é fundamental, né, Mônica? Porque a gente sabe que diante do feminicídio político da Marielle, né, que é, enfim, um conceito que eu venho desenvolvendo e achando que a gente precisa replicar, porque é real, né? A Marielle não é a primeira e, infelizmente, não vai ser a última a ser vítima da política nefasta. Então, a gente precisa colocar que esse é um assassinato político e a gente precisa dar nome para isso, né? Diante de tudo, todos os componentes que existem, enfim, no feminicídio político da Mari. Então, eu acho que hoje ter uma campanha como essa, federalização não, é urgente, imediata. Então, quero parabenizar, enfim, a toda a família que tocou a disposição de trocar uma campanha como essa, justamente porque tem que fazer eco à vontade da família, que até agora, né, mais de 2 anos, né, não tem uma resposta concreta sobre os mandantes do assassinato da Mari. Então, eu acho que vocês tocarem nesse assunto não é só legítimo, é uma voz importante que, sim, deve ter eco nos espaços de acesso à justiça, né? Então, eu acho que é muito importante. Mas, nesse sentido também, Mônica, eu acho que você deu um bom panorama, né? Eu acompanhei os primeiros momentos, depois eu é que não conseguia falar na live, acho que você deu um bom panorama sobre a campanha, mas falando nesse momento também que a gente precisa fazer campanhas na internet, né? A gente não está mais... estamos aí num momento de isolamento social, de quarentena, então esse é o nosso principal instrumento hoje. Então eu queria trazer para você também a campanha que nós estamos fazendo do Rio Não Se Vende, justamente porque nesse momento de pandemia, né, onde a gente já bateu aí 18 mil pessoas mortas em decorrência da Covid-19. E também aqui no Rio de Janeiro a gente tem mais de 3 mil pessoas que já vieram a falecer.
o quanto que a gente precisa fortalecer o Estado, né? Fortalecer o Estado como esse provedor de garantia de direitos, né? Seja o direito ao acesso à saúde, seja o acesso a saneamento básico, seja o acesso à educação, às universidades, né? Lá na minha live, quando eu estava lá no meu perfil, eu falava da importância de ter adiado o Enem. Então, o Lourenço, do SEASM, estava lá. Então, todo o debate também que se construiu, também pelas redes sociais, com estudantes de pré-vestibulares comunitários, como você passou pelos pré-vestibulares, eu também, e a gente sabe o quanto que eles são fundamentais na possibilidade de mudança de um destino que muitas vezes querem colocar para a favela e para a periferia, que é a impossibilidade de chegar a ter um ensino superior. Então, nesse momento, foi importante ter adiado o Enem. E aí também falar. Ah lá, ela foi falar da minha internet. Rainha avisou aqui, para quem não conhece, Rainha é o Marcelo Freixo, que está trabalhando, está sempre trabalhando, e deixou um beijo. Beijo, Rainha, também amamos você. Ah lá, ela foi falar, ficou falando da minha internet, caiu de novo num assunto super sério. Ó, galera que não assinou ainda, depois do final da live, todo mundo dá uma corridinha lá no site federalizaçãonão.org e assina lá para somar com a gente na campanha. Espero que a Rê não tenha se machucado. Ó, eita! Tenha se machucado quando caiu pela segunda vez, mas já voltou, estou convidando de novo. Encantada. A Bel tinha comentado aí, pede papo na Galo 3 vezes. Não tô aguentando com isso, não, meu amor. Isso, cadê a espada de São Jorge? Fazendo jus à minha rua na Maré, São Jorge. É isso, cara. Santo Invoca Guerreiro. aí, vambora. Então, falamos do Adia Enem e eu já estava falando do pacote de maldades colocado pelo Witzel para privatizar. Desculpa, é que a Flavinha virou e falou assim: esse é o chip da Marina. Esse celular estava com a Marina. Chip da Marina Eles era horrível. anunciaram. Retoma a campanha aí que você falou para a galera que não pegou desde o início, antes de eu começar a gargalhar num assunto super sério. Então, é isso. Eu estava falando desse momento importante de campanhas de internet. E uma das campanhas que a gente lançou foi exatamente o Rio Não Se Vende. Então, vocês podem dar uma olhada. O site é o rionãosevende.com.br. E a gente está fazendo essa campanha justamente diante do pacote de maldades, de privatizações que o Witzel colocou para ser votado na Alerj. A gente precisa falar que nesse pacote tem as universidades públicas, tem as fundações como a FAPERJ, que é uma fundação de fomento à ciência e pesquisa, e o quanto que a gente precisa ser contra isso nesse momento, porque dizer que o Rio não está à venda, principalmente nesse momento de pandemia, onde a gente deveria fortalecer o Estado como provedor de saúde pública, de educação pública, o Witzel está negociando tudo. E entre essas negociações está a SEDAI também, né? Quando a gente falou aqui dos problemas que a gente passa na favela e na periferia para acessar a educação, a gente também tem muito problema para acessar aquilo que é uma prevenção, né, de saúde pública, que é justamente o saneamento básico. Então, a SEDAI ela tem toda a possibilidade, né? Esse é o trabalho dessa empresa pública, de fornecer água e dar tratamento a essa água. Então, a gente está falando de esgoto, a gente está falando de saneamento básico. Então, nesse momento que poderíamos estar investindo mais em saneamento básico, garantindo acesso à água à população da favela e da periferia,
o Witzel construiu uma comissão para apressar a privatização. Por isso, essa campanha, O Rio Não Se Vende, é fundamental. Então, já convidar aqui a Mônica para entrar na nossa página e também para gravar um vídeo, Mônica, que a gente vai lançar essa campanha nas redes sociais, já está lançada, então vocês já podem entrar no site, no YouTube, enfim. Mas na sexta-feira a gente vai fazer um grande debate de lançamento geral dessa campanha e conto com a assinatura de vocês. Está toda lá o pacote de maldade. Então, Mônica, para que a gente possa compreender também esse lugar, você é uma figura que tem esse lugar da construção da dignidade humana, da construção da política, também de uma maneira mais ampla possível, né? Então, eu queria um pouco te ouvir sobre isso, também nas possibilidades reais que a gente tem a partir da internet, a partir dessas campanhas que possa mobilizar aí pessoas para fazer debates necessários na nossa sociedade. Eu acho que é muito assertivo quando você fala dessa importância da internet, né? A gente sabe que, infelizmente, ainda não é um acesso amplo, a maior parte das pessoas aí não tem o privilégio de ter todos esses recursos, de ter um telefone, de ter a internet, e tantas questões que a gente sabe aí que acabam deixando, e aí o ADI, Enem, ele veio super necessário para poder fazer esse debate, né? Quem é que tem o acesso a quê? Mas a internet hoje é uma ferramenta muito importante para a gente poder continuar atuando enquanto defensoras e defensores de direitos humanos, enquanto militantes, enquanto agente transformador da sociedade. Né? Num momento que aqueles que podem estar ficando em casa estão fazendo isso por um ato de solidariedade, por um ato de responsabilidade, a internet é o meio que a gente tem não só de estar comunicando, de estar diminuindo aí a distância da saudade, mas também de continuar trabalhando, de continuar atuando nessa conjuntura que é tão dramática, nesse cenário político que é tão violento, né? A gente tem um governo aí super empenhado na retirada de direitos que foram tão duramente conquistados com os movimentos sociais, né? Seja do movimento negro, seja do movimento LGBT, seja das mulheres. Então, a gente tem um governo super empenhado em desmontar aí o que anos de luta nos custou para poder estar consolidando. E a internet hoje é a ferramenta que a gente tem, né? A ferramenta que ela não é só necessária para a galera estar conseguindo aí ter diálogo, mas também para poder estar trabalhando nessa atuação de construção de sociedade. Desses últimos 2 anos, o meu ativismo acabou transbordando as fronteiras do Brasil, né? A causa da Marielle, ela choca o mundo. E aí foram 2 anos aí viajando de um lado para o outro no mundo. E hoje, essa campanha, por exemplo, da Marielle, pela não federalização do caso da Marielle, eu tenho pedido ajuda internacional. E a gente tem a internet como uma ferramenta que possibilita aí a gente ter várias pessoas somando, quando a gente não pode ocupar as ruas, aqueles que estão fazendo ato, ocupando as ruas, que antes eram os nossos lugares de estar fazendo revolução. Hoje a gente, por responsabilidade, por compromisso à democracia, por compromisso à vida das pessoas, a gente tem feito as ações através da internet. Então, super importante, campanha como o Rio Não Se Vende, tanto para informar, tanto para a gente estar somando e avisando para o governo que a gente não está só dentro de casa, maratonando série, né? A gente está aqui continuando com a nossa militância, continuando com o nosso compromisso de transformação social, de defesa dos direitos humanos. Sem dúvida. E quando você fala dessas campanhas internacionais, né? Eu estava lá no meu perfil, quando eu estava tentando te chamar. Não leve isso pro coração, não, que tu vai cair de novo. Toda hora que você fala isso, o Instagram te derruba. Ele fica puto. A internet tá perseguindo, tá me perseguindo. Bom, falando nisso, nessas campanhas internacionais que são importantes, né? Eu e o Freixo, vi que ele passou por aqui, né? A gente fez uma denúncia na ONU e na OEA com relação ao assassinato do João Pedro, de 14 anos, assassinado lá em São Gonçalo. A gente aproveitou, Mônica, para fazer também um relato sobre as operações policiais na favela, na periferia, em tempo de pandemia, né? A gente teve, na sexta-feira, uma operação policial no Complexo da Maré, da Maré não, do Alemão, que teve 13 pessoas mortas, né? Uma mega operação diante daquilo que a gente deveria
está trazendo, que é exatamente o saneamento básico, a saúde para a favela e para a periferia. O que chega são operações policiais, e não operações sanitárias, hospitalares, médicas, que é nesse momento que a gente está precisando, né? E uma das coisas que aconteceu foi a favela ter ficado 24 horas sem acesso à energia elétrica, né? Então, olha o tamanho do nosso problema, né? Então, a gente reportou isso à ONU e à OEA, então eu fiz isso junto com o deputado Marcelo Freixo, e no domingo a gente vai fazer um ao vivo também, para contar um pouco dessa história, para apresentar um pouco daquilo que a gente denunciou para a ONU e para a OEA, diante do que é essa política pública de insegurança que aposta no confronto, que aposta na guerra e não na dignidade humana, o que para a gente é muito lamentável. Então, Mônica, queria também, eu tô aqui, eu tô me sentindo super mal, porque ficar aqui na sua live, no seu perfil, fazendo perguntas para você. Mas a única diferença é que inverte a tela, não? Inverte a tela, inverte a tela. Mas tem mais. No seu continua aparecendo que você está ao vivo, não é? Eu não sei. Continua aparecendo. Mas eu pedi para as pessoas virem para cá para o seu também, sei lá. Tá Você mais está achando garantido. desconfortável o meu Instagram? Tá mais garantido, tá mais garantido. Não, tem café, tem água aqui, você não está sentindo a vontade, o que houve? Mas é isso, minha filha. Falar com você no seu perfil, eu fico aqui olhando quem é que tá olhando, sei lá, né? Valdec Carneiro, meu parceiro, aí falar das pessoas, né? Valdec Carneiro, deputado estadual, nosso parceiro lá do PT, também tem um mandato muito proativo e importante. Está aqui na sua live, não foi para mim, tá vendo? Como é que é a história? Não, ele só está aqui porque ele entrou pelo seu. Ele olhou lá e falou, ih, a Renata está online, vou lá ver, entendeu? Você está trazendo ares novos aqui para o meu Instagram, olha que coisa maravilhosa. É isso aí. Então, Mônica, eu também queria, a gente está aqui falando do quanto que o governo federal, ele inviabiliza, né, qualquer possibilidade de enxergar a ciência e a tecnologia como algo real e importante nesse momento de pandemia, né? A gente vê não só a desqualificação, né? A tentativa de desqualificar cientistas, de desqualificar as universidades que têm aí um papel fundamental na produção do conhecimento, mas também o quanto que a gente precisa nos reorganizarmos para buscar dentro daquilo que está colocado na ciência, na tecnologia, na produção do conhecimento em geral, possibilidades de vislumbrar um outro mundo, né? Porque quando a gente fala de um Bolsonaro que não fez nenhuma fala pública de solidariedade às famílias das 18 mil pessoas que foram mortas até agora em decorrência do Covid, você imagina o que é também utilizar-se da máquina pública justamente para interferir aí, a partir da Polícia Federal, na possibilidade de federalização do caso, investigação do caso da Marielle. Então, a gente tem um presidente deslocado da sua função principal, que seria governar o país para todos, né? E não para os seus interesses pessoais. É escandaloso, né? Tudo isso. Assim, você coloca, ele não fez uma fala prestando solidariedade. Pelo contrário, né? Assim, é tão monstruoso isso que ele não só não faz fala prestando solidariedade, mas faz um desserviço, né? Ele faz falas violentas quando ele diz que não sou coveiro, quer que eu faça o quê? Que eu faço o quê, meu querido? Você é presidente da República, faça o seu trabalho. Então, assim, é muito violento, é muito desrespeitoso, e a gente tem que toda hora ficar reinventando fôlego, né, para ter ação nessa luta, porque é difícil de acreditar que um ser humano como esse chegue à cadeira da presidência da República e que no meio de uma tragédia que se abate pelo mundo,
né, ele faça isso com a população, né, com o seu povo, aquele ali que depositaram esperança de que ele ia fazer aí uma boa gestão, coisa que a gente nunca achou que fosse ser possível, mas enfim, né, foi eleito democraticamente, então tiveram aqueles que acharam que isso era uma alternativa real, e agora a gente tem esse número de mortes assim, absolutamente, absurdamente triste, e tudo que ele faz é um reforço da pandemia, da gestão do caos. Ele continua fazendo uma manutenção sobre que o coronavírus continue se espalhando. Então, assim, ele muito explicitamente, né, ele faz isso com falas públicas, inclusive, ele diz aí quem é que deve morrer e quem é que pode viver no Brasil, né? O que eu não sei, cara, mais o que eu digo sobre isso, não, porque é tão triste. E ainda ver, é óbvio, até tem saído nas pesquisas, né? A gente estava vendo isso hoje, mas é muito difícil acreditar que tem gente que ainda compactua com o tipo de discurso de ódio, de violência que o presidente da República coloca. Eu não consigo entender isso, não. Exatamente. Uma das pessoas comentou aqui, ele falou, eu sou Messias, mas não faço milagre, né? É a sua xará, a Mônica, que disse. É impressionante o quanto que a cada fala pública, que é uma coisa que é um problema para a gente também, porque a cada fala pública dele, nós somos pautados, né? A falar, a comentar a fala pública dele. E isso me irrita num grau, porque não é possível que esse cara é o cara que paute os nossos debates, sabe? Um cara tão desqualificado, uma pessoa que não tem a mínima empatia e que ele pauta os nossos debates. É óbvio que a gente não pode ignorar o que ele fala, afinal de contas ele é o presidente da República, mas entende o quanto que é angustiante para a gente viver enfim, a reboque das falas absurdas de Bolsonaro cotidianamente. E foi isso em todo o governo dele, né? A gente precisa lembrar que essa é uma estratégia que o Trump também utiliza, é a estratégia discursiva deles de trabalhar em cima de caos diante da imprensa, caos construindo factoides o tempo inteiro para estar na imprensa também, ao mesmo que ele ignora toda a possibilidade de fazer política real. Mas a minha percepção é que é a política acertada da necropolítica, entende? Eles são muito eficazes naquilo que eles estão fazendo, que é desviar a atenção para aquilo que realmente faz sentido para a gente discutir. Então, necessariamente, a gente tem que discutir hoje o fato do Brasil não estar, enfim, incluído no debate da Organização Mundial de Saúde, que colocou fundos para dividir com diversos países possibilidade orçamentária para combater o coronavírus, sabe? Eu acho que é esse tema, é isso que a gente precisa discutir. A gente também precisa discutir, e o Bembe traz muito essa construção do necroliberalismo, né? O quanto que construir uma sociedade neoliberal nesse momento de coronavírus, ainda que os liberais consigam entender, por exemplo, que a renda básica é algo importante, algo que a esquerda já tem falado há muito tempo e construído, né? E a gente defende da renda básica não só para agora, mas para depois da pandemia também, porque é fundamental que essas famílias tenham resguardado seu direito à alimentação, minimamente. Então, o necroliberalismo, na verdade, ele vai olhar para o que é o global e quais são os países que são mais pobres nesse sentido. Então, não é à toa que o Trump começa a monopolizar toda a compra, enfim, de respiradores, de EPIs, e rouba até do Brasil, né? Uma carga que vinha para o Brasil não chega porque parou lá no aeroporto lá, um dos aeroportos dos Estados Unidos. Então, olha o tamanho do problema, né? Quando a gente vê isso, e o necroliberalismo, ele também tem uma outra face muito cruel, que é justamente de invisibilizar também outros povos, né? Como o debate não está colocado, por exemplo, com relação aos países da África, né? O que acontece com os países da África nesse momento? Então, o necroliberalismo, ele é racista, ele é classista, e nesse sentido
o Brasil também é um país que fica escanteado na lógica da política global, né? É, é, é uma situação, minha amiga, que de fato, assim, é difícil a gente conseguir vislumbrar uma saída dessa, pelo menos a curto e médio prazo, sem que a gente continue perdendo tantas vidas, né? Porque assim, a gente não vê uma mobilização séria, né, através do governo para conter aí, como outros países fizeram, para começar a reduzir os seus números de morte em plena pandemia. Muito pelo contrário, né, Rê? Toda vez que o presidente faz uma fala pública, assim, e aí a gente devia mesmo ignorar o que ele diz, porque toda vez que ele faz uma fala pública, como ele é o presidente da República, né, e nem todas as pessoas ignoram as atrocidades que ele faz, acaba que isso gera mais morte, porque as pessoas se movimentam no sentido do que ele está dizendo. E é muito lamentável, né? A gente, é, aqueles que podem estar aí fazendo seu isolamento social e, né, longe de família, com suas saudades, longe da rotina, longe do cuidado, né, da saúde, porque é o contato, você está socializando com as pessoas, isso faz parte da manutenção do autocuidado, da saúde mental, e é muito lamentável a gente chegar a um ponto como esse, que o presidente faz o reforço justamente do desserviço, faz o reforço de manter esse momento de pandemia nesse caótico e piorando o caos. Exatamente. Estou vendo aqui uma das mensagens do Maré Vive dizendo que a polícia acabou de matar um jovem na Cidade de Deus. Pois é, eu acho que isso também é reflexo, né? Porque quando a gente fala de governos que não são negacionistas, como o do Witzel e do próprio Dória, isso não quer dizer que não são governos bolsonaristas, que tem essa lógica da necropolítica, que é a lógica basicamente privatista e também belicista, no que está colocado para a segurança pública. Então, é isso, assim. As mega operações policiais continuam ocorrendo, assim como o Bolsonaro defende, né, que ocorram. Então, o Witzel não faz nada diferente daquilo que o elegeu, que elegeu também o Dória. Então, essas figuras hoje que aparecem como não sou negacionista são tão, enfim, nefastas quanto o próprio Bolsonaro, porque fica se vestindo nesse momento, são lobos em pele de cordeiro, né? E é importante que a gente fale isso e denuncie isso aqui. Bom, Mônica, eu já quero ir finalizando a sua live, porque eu tenho também uma outra reunião agora, mas de qualquer maneira eu queria não só agradecer pelo espaço, enfim, a possibilidade de estar conversando com você é sempre maravilhoso, estou morrendo de saudade de você, mas também se entendendo nesse lugar de construção da política, né? De ocupação desse lugar, uma ocupação que seja real, uma ocupação que também seja a partir da nossa vivência, né? Daquilo que a gente carrega enquanto experiência de vida. Eu acho que isso é algo que é fundamental, é isso que dá sentido, por exemplo, estar num lugar como esse, que é, enfim, a Alex. Ah, para que ela vai cair de novo. Sociais, as Você deu uma desigualdades de travadinha. gênero. Desculpa te Oi? interromper. Você deu uma travadinha. Ah, Para é? mim, parou quando você estava falando o espaço como alerge. Isso. O espaço da alergia, que muitas vezes reproduz uma lógica muito ruim para a sociedade, né? Então, a gente tem que ocupar esses lugares para subverter essa lógica que encara a desigualdade de gênero, raça e classe como natural e que também não só encara como natural, como produz políticas públicas que vão também nesse bojo. Então, só para a gente falar o quanto que foi e é importante ter mulheres na política, foi e é importante ter uma referência como a Marielle Franco na política, porque colocou, na verdade, o seu corpo, a sua experiência, mas toda a sua qualidade enquanto legisladora, que muitas pessoas que depois conhecem a Marielle falam, nossa, mas como é que eu não descobri a Marielle enquanto ela estava no papel legislativo, né?
Eu queria dizer, Mônica, que a invisibilidade, ela também mata. Ela mata toda a possibilidade de reconhecer as pessoas que hoje fazem o trabalho que são notórios nesses lugares. E aí, eu queria dizer também que nessa construção que a gente tem feito e o reconhecimento, reconhecer você como sujeito político, né? Não sujeitada política, mas sujeito político que pode e constrói a transformação a partir da sua luta, seja por justiça por Marielle, seja na construção da dignidade humana, seja na construção da pauta LGBTQI+. Então, eu acho que de cada lugar que nós ocupamos, né, seja institucionalizado ou não, a gente precisa sempre lembrar o que nos faz estar nesses lugares, não é mesmo? Perfeito, Rê. E achei forte a sua frase do a invisibilidade também mata, porque é justamente isso, né? Se a gente tem tantas pessoas aí fazendo tantos trabalhos bonitos e necessários na promoção dos direitos humanos, e a gente sabe que o Brasil é um dos países mais violentos, né, no mundo para defensoras e defensores de direitos humanos, e aí a gente, infelizmente, acaba conhecendo figuras que estão aí contribuindo com muita atividade para a sociedade, mas que só tem notoriedade, só tem reconhecimento através de tragédias, como foi o caso da Marielle. Então, uma das coisas que eu pautei muito no ano de 2018, né, quando você estava em campanha, era justamente isso, né, que a gente precisava estar dando visibilidade ao trabalho de vocês, né, colaborando com visibilidade no trabalho de vocês, porque isso gera segurança para vocês. A gente tem que ter responsabilidade com as pessoas que a gente coloca no poder, né, para estar acompanhando o trabalho, né, do que a gente investiu em energia, voto, tudo, mas também para estar contribuindo com a segurança de vocês. Assim, a gente não pode esperar que tragédias aconteçam como no caso da Marielle, para que a gente tenha aí trabalhos sendo reconhecidos. E aí, diante disso, assim, te agradecer pelo trabalho que você tem feito com a Comissão de Direitos Humanos aqui na Assembleia do Rio de Janeiro, super importante, são histórias super difíceis, né? É um papel que é muito difícil de ser cumprido, eu não consigo imaginar o tamanho da dificuldade que seja isso, porque ninguém chega ali para contar boas histórias bonitas, né? É sempre histórias de dor e de violência, mas que é um trabalho muito necessário. Então, obrigada aí pela sua contribuição aqui com o Estado do Rio de Janeiro. E é isso, espero que você continue fazendo esse mandato belíssimo que você tem feito aí. Te desejo muita sorte no seu trabalho, porque é sempre bom, né? Você está caindo o tempo inteiro aí na internet, a uruca. Então, que você possa ter aí muita luz no seu caminho, nesse trabalho que a gente sabe que não é uma tarefa fácil, principalmente na sua vivência, né? Uma mulher da maré, mulher preta, ocupando esse espaço que já deixou aí revelado para o mundo que não quer que as mulheres pretas estejam ocupando espaço de poder. Então, que bom que a gente tem mulheres como você aí atuando da maneira como atuam na defesa aí da nossa sociedade, da nossa democracia. Eu que agradeço, Mônica, e agradeço a parceria de sempre. Eu acho que dar sentido a esse lugar é também fazer com que esse lugar, e a Thalíria fala muito isso, né? Eu acho muito interessante, que é o momento da gente construir a reintegração de posse, né? Reintegração de posse do poder para o povo, né? Concretamente. E isso é muito importante e fundamental. Então, agradeço muito a você e vamos continuar, que a gente possa se cuidar também. O autocuidado é um elemento fundamental e importante que a gente precisa exercitar. Afinal de contas, a gente fica aí muito, enfim, muito machucado com todas essas situações e a gente fica procurando força de não sei da onde, né, Mônica? Você melhor do que ninguém para dizer isso para a gente, né? Mas o quanto que o autocuidado ele é necessário, ele é fundamental, e o autocuidado ele também precisa ser empático, né? E precisa ser afetivo. Não afetivo do abraço somente, mas o afetivo de se deixar afetar pelo outro, que eu acho que é o fundamental. Então, querida, um beijo grande para você, um beijo para todo mundo que ficou aí assistindo a gente. Enfim, a gente está aí nas redes sociais, tem todo o material sobre o Rio Não Se Vende. Enfim, no meu perfil no Facebook, é Renata Souza Rio, que também é o do Twitter, Renata Souza Rio, e o perfil
do Facebook, é Renata Souza Pessoal, que também é a página onde tem todas as nossas iniciativas nesse momento de pandemia, mas também as outras iniciativas anteriores, para que a gente possa fazer desse lugar, do Rio de Janeiro, um lugar que tenha menos desigualdades, né? E que a gente possa aí construir também a partir daquilo que a gente vivencia. Então, muito obrigada, Mônica, muito obrigada a todo mundo, um beijo grande e parabéns pela campanha, pela federalização não. A gente está claramente envolvido nessa campanha, afetivamente, assertivamente também na campanha federalização não. Beijo, querida. Vamos Obrigada juntas. por Obrigada, tudo. querida. Tchau, Obrigada tchau. pelo convite, obrigada por ocupar meu Instagram. Ocupei o seu Instagram. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Salve essa live, Lina. Vou salvar. Obrigada. Beijo. Peraí, encerrando, com muito cuidado para salvar, senão a Flavinha vai brigar comigo se eu perder a live. Peraí. Encerrar vídeo.